o Senhor. E vamos abrir em Provérbios no capítulo 4. Nós cantamos hoje aqui ao Senhor: toma o teu lugar, lugar de honra. Queridos, nós precisamos honrar o Senhor, amém? E honrar a Deus é levar a sério, é nos dedicar, é nos devotar, é ver como algo importante, sublime, tudo o que está relacionado a Deus, relacionado ao Senhor. Nada que está relacionado ao Senhor podemos levar elas de qualquer forma, de qualquer maneira. Amém? Nada. Nada da nossa vida podemos levar as coisas de qualquer forma. Seja no serviço na sua igreja, seja no momento de louvarmos e adorarmos o Senhor. Podemos fazer isso com toda a felicidade, honrar o Senhor. Seja no serviço na igreja, seja nos nossos horários também, é muito importante. Nós temos o costume de fazer coisas atrasadas, nós precisamos ajustar isso na nossa vida, principalmente quando elas são relacionadas a Jesus, o Senhor. Precisamos honrar o Senhor no nosso tempo, honrar o Senhor nos nossos horários, porque às vezes fazemos tudo isso, às vezes para com os homens, mas muito mais precisamos fazer para com o Senhor Jesus. E nós podemos honrar também ao Senhor com nossa renda. É o que está escrito aqui no capítulo 4, no verso Provérbios 4, esse aí primeiro. Na verdade é Provérbios 3 também. Obrigado, Pedro. Capítulo 3, perdão, não 4. Capítulo 3, verso 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens. Nós temos feito isso? Nós temos usado os bens que a gente tem e possui para honrar a Jesus? Temos feito isso? Nós temos honrado a Deus? Quantos bens você tem? Um dos grandes bens que a gente tem é a família, por exemplo. Quem é casado tem filhos, marido. Esse é um bem maior, amém? Até com eles precisamos honrar. Honrar ao Senhor, a nossa família. Tirando a nossa família, o que mais de bens nós temos? Seja pouco, seja muito, com eles nós precisamos honrar o Senhor. Então esse momento aqui é um momento de honra. Estamos honrando a Deus com os nossos bens, diz aqui verso 11, com os bens e primícias de todos os teus ganhos. Amém? Vamos abrir em Malaquias agora. Malaquias. Malaquias. Vamos ler o verso 6. Malaquias, capítulo 1, versículo 6.
O filho honra seu pai, o servo seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha? Onde está a minha? Como é que está escrito na sua Bíblia? Onde está a minha? Honra. Onde está a minha? Honra. Continua. Se eu sou mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em quem temos desprezado o teu nome? Verso 7. Ofereceis pão profano sobre o meu altar, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor desprezei. Se ofereceis o cego para o sacrifício, isto não é mal? Se ofereceis o coxo ou enfermo, isto não é mal? Agora oferece-o ao teu governador, e ele se agradará contigo? Ou aceitará ele da tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu suplico, pedi a Deus que ele seja gracioso conosco. Isso tem sido por vosso meio. Considerará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler o versículo 14. Versículo 14. Mas maldito seja o enganador. Veja, o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, promete sacrifício, fica ao Senhor uma coisa corrupta. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é temível entre as nações, os pagões. Verso 13. E dizeis também, que canseira isto, despreciastes, diz o Senhor dos Exércitos, vós trazeis o que foi rasgado, coxo, enfermo, assim trouxeste uma oferta. Devo eu aceitar isto de vossa mão? Diz o Senhor. Então, o povo estava levando, principalmente o sacerdote, as coisas do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. E isso era um sacrifício que Deus não estava aceitando. Por isso que eu estou dizendo que tudo que nós formos fazer ao Senhor não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisamos honrar o Senhor. Como? Levando a sério as coisas do Senhor, levando com seriedade, dedicando-se com seriedade, porque é para o Senhor e para Ele que estamos envolvidos. Amém, queridos? E esta hora também é uma coisa muito importante e séria, que é a hora de nós contribuirmos. Esqueça essa questão, dízimo é da lei, não. Deixa eu te dizer uma coisa, se as pessoas estão preocupadas em dar dízimo, na graça de Deus, não tem dízimo, tem 10% do Senhor. Na graça, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, a gente fica com essas coisas. A gente, às vezes, muitas das pessoas, elas não estão preocupadas, querem saber se é verdade ou não na palavra. Na realidade, elas estão procurando um pretexto para a sua própria avareza. Sua própria avareza. Muitas dessas pessoas, elas não querem descobrir a verdade. Na realidade, elas querem buscar subsídio para poder dar vazão à sua avareza, né? Mas no Filho de Deus, queridos, nós temos que estar desprendido completamente, amém? Desprendido e semear mesmo na terra que a gente está, né? No lugar que a gente come, né? A gente se alimenta espiritualmente. Então, que eles vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Prepara seu dízimo e sua oferta. Se você já preparou, pode vir aqui, pode trazer seu dízimo e sua oferta. E depois nós vamos agradecer o Pai, o Senhor e consagrar tudo a Ele esta noite. Aliás, tudo é para Ele, tudo é para Ti, só para Te adorar. Nós cantamos hoje aqui. Estamos nós aqui só para Te adorar. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti. Aleluia. A gente cantou hoje aqui, queridos, que Ele está voltando. Quantos creem que Jesus está voltando?
Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo já está armado, já está preparado. Haverá um dia em que nós não vamos precisar usar mais dinheiro, cartão, dinheiro na mão. Tudo vai ser virtual. Isso já está armado, já está preparado. Já está. Eu não sei quando, mas breve, nós não vamos precisar mais andar com dinheiro, porque tudo vai ser virtual. Como você acha que vai ser isso? Como você acha? Como é que as pessoas vão comprar, vender sem dinheiro? A Bíblia nos ensina sobre a marca da besta, na testa e na mão. Eu acredito muito nessa questão do chip. Mas mais do que o chip, na mão ou na testa, na realidade, a mão fala de serviço, de atitude, de fazer algo, de movimentar, de pegar, tudo que a gente faz com a mão. A testa fala de mente. Antes da coisa real mesmo, nós precisamos entender o real, o fato que vai acontecer, isso vai, mas o lado espiritual, um lado oculto, mais escondido, porque a sua mão ou o seu corpo só se movimenta por ordem da sua mente. Então, antes do fato real na testa, significa que o espírito do anticristo ele já atua com e a sua obra nesse tempo é corromper a sua mente, é fazer com que a sua mente venha se conformar com o mundo. Porque aí quando você tiver uma mentalidade mundana, uma mentalidade do anticristo, você vai agir. E quando então surgir o fato, as pessoas serão fáceis de aceitar. É assim que o diabo trabalha. O homossexualismo hoje está dessa forma, mas há anos atrás ela vem sendo trabalhado através da rede social, através da mídia, das novelas. Antigamente você não via nas novelas o que você vê hoje, mas você via alguma coisa que insinuava algo, mas não era tão assim claro. Então de lá vem sendo trabalhado. Por quê? Porque o trabalho do diabo é bem lento, bem devagar, porque ele quer fazer com que a sociedade, as pessoas acostumem e aquilo se torne uma coisa normal. E exatamente o que o espírito do anticristo está fazendo nesses últimos dias. Eles querem tirar Deus de tudo, queridos. Querem tirar Deus de tudo. E querem impor uma nova mentalidade, um novo pensamento. E as pessoas vão acostumar com isso de maneira que, quando vier o fato realmente, as pessoas vão aceitar. Então nós estamos vivendo já isso. Está muito longe não. Por isso esse é o tempo de retornos. Amém? O teste na mão e na testa para entrar no mercado hoje, parece muito estranho. Muito semelhante hoje que acontece, né, no caso da pandemia, né? Coloca aqui e aqui, queridos. Vocês não estão vendo? As coisas estão acontecendo. Por isso esse é o tempo de retornos. Esse é o tempo de a gente retornar a devoção a Deus. É tempo da gente retornar a mensagem verdadeira que é a cruz. É tempo da gente retornar a
vida com Deus, a vida congregacional da igreja. É tempo de retornar. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Então esse é um tempo de retorno, da gente voltar, retornar às coisas que ao longo do tempo a gente vai meio que deixando, meio que esfriando. Amados, Mateus 25 fala das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 virgens, elas estavam com as lâmpadas, todas elas, lâmpadas acesas, e caminhando ao encontro do noivo. Se o noivo volta, porque houve um momento que o noivo demorou. A Bíblia diz que o noivo demorou, e elas dormiram. Se o noivo voltasse antes dela dormir, todas elas entrariam. Correto ou não? Mas a demora do Senhor trouxe à tona a insensatez de 5. Porque 5 prudentes tinham as lâmpadas acesas, mas elas tinham azeite de reserva. As outras não. E a demora trouxe à tona. Se ele não demorasse, todas elas entrariam. Mas a demora do noivo fez com que... Você percebe? Parece que o Senhor está demorando. Nós falamos para algumas pessoas sobre a volta de Jesus. Alguém diz assim, que você já está ouvindo, ó. Não é verdade? E a gente acha que ele vai demorar. Ele está demorando. Mas a demora nada mais é do que uma ação de longanimidade. Talvez até para com a gente. Porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Por isso Pedro fala que a sua demora é uma aparente demora, é um sinal, é uma ação de longanimidade conosco. Porque talvez para muita gente, se ele voltar agora, elas ficam, elas não entram. Mas oramos o Senhor para que muitos que passaram pela igreja, entregaram suas vidas a Jesus, que estão distantes, afastados, possam retornar. E nós que nos reunimos aqui, possamos nos examinar nós mesmos, para sabermos que, mesmo estando aqui nos cultos da igreja, talvez estejamos afastados do Senhor. Mas sua demora é a sua ação de longanimidade para conosco, porque Ele espera que eu e você, nós nos arrependamos e voltemos para o Senhor. Amém, queridos? Amém? Voltemos para o Senhor. Isso não é a mensagem, na realidade, né? Então, bate-papo com a gente aqui, na palavra. Mas vamos continuar batendo papo da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as duas dádivas de Deus e a dupla operação do Espírito Santo. Anote aí, as duas dádivas de Deus e a dupla operação do Espírito Santo. Vamos começar com Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 e versículo 6. Lá nós vamos ver o seguinte, que o apóstolo Paulo está falando com aquela igreja, com os irmãos daquela igreja, e ele vai falar de dois envios, ou de duas dádivas de Deus. Vamos ver? Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, vamos lá, Deus enviou o seu Filho, presta atenção, Jesus veio na hora certa, no tempo certo. Isso significa, ele veio na plenitude. Plenitude é um tempo completo, exato. Ele veio na hora certa. Ele estava lá escondido desde a eternidade, mas ele estava escondido para ser revelado no tempo certo, correto. E aí quando chegou a plenitude do tempo,
Então nós temos o primeiro envio de Deus, ou a dádiva de Deus. Diz assim: Deus enviou o seu Filho. Diga assim: Deus enviou o seu Filho. Amém? Nascido não nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, agora vem o segundo envio. Deus enviou aos nossos corações o Espírito, letra maiúscula, significa não o Espírito do homem. Letra maiúscula significa o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, que é uma palavra aramaica mais íntima e profunda de uma relação com o filho com o pai. Papai, Abba, Pai. Então, preste atenção, nós lemos ali 2 envios de Deus. O primeiro envio, vamos lá. Qual é o primeiro envio de Deus? O Filho. Onde está escrito isso? Gálatas 4. Na plenitude do tempo, Deus enviou, primeiro envio, o seu Filho. Essa é o primeiro dom, dádiva do Pai a nós, o seu Filho. O seu Filho Jesus é o presente, a dádiva, o dom, a dádiva de Deus dada a nós. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos andar um pouquinho na palavra de Deus. João, no capítulo 4, o Senhor teve um encontro com uma mulher ao meio-dia, horário que não é costume mulher buscar água no poço a esse horário. Geralmente as mulheres vão de manhã ou à tarde, mas essa mulher vai ao meio-dia. E quando ela chega lá, por que meio-dia? Talvez por causa da sua vida imoral que ela levava. Essa mulher é uma mulher que teve 5 maridos. E porque Jesus perguntou: chama o teu marido. Ela disse assim: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5. E o que você está agora não é o seu marido. Talvez por isso ela vai ao meio-dia, porque ela não quer encontrar ninguém, ser julgada, por causa da questão da aceitação, da sua tipo de vida. Então ela vai ao meio-dia, achando que não vai encontrar ninguém. Mas quando ela chega lá, alguém já está lá, esperando por ela. Porque toda a ação de Jesus, aonde ele foi, o horário que ele foi, e tudo que ele curou, todas as movimentações e ações de Jesus eram ações governadas pela vontade do Pai. Então ele estava ali, naquele lugar, por causa da vontade do Pai. E aí ela achou que estava sozinha e não estava lá, o Salvador estava lá. Amém, queridos? Ele já estava lá. É interessante, porque quem chegou primeiro não foi o céu, mas o céu veio até a gente. Não foi? Ele veio e se fez homem, e veio aqui, para buscar o pecador. Aleluia! E a dádiva de Deus a nós, dada a nós, mesmo sem merecermos, mesmo merecendo o inferno e a condenação, mas ele enviou a Jesus para nos remir. Aleluia! Amém, queridos? Nos remir e nos dar a adoção de filho. Olha que maravilhoso. Então vamos ver capítulo João 4, vamos ler o verso 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o
dom de Deus. E quem é o que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pediria, ele te daria água viva. Você percebe aqui? Se tu conheceras o dom de Deus, quem é o dom de Deus? Ele mesmo. Ele é o dom de Deus e ele também é o que vai dar o dom. Se tu conheceras o dom e a quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água na vida. Então, nós precisamos conhecer o dom de Deus. Aquele que o Pai enviou. Nós precisamos conhecer Jesus. Conhecer o Senhor profundamente. Conhecer o Filho de Deus, que nos foi enviado como um dom, uma dádiva. E João diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Você já recebeu esse presente? Ou nós somos tão orgulhosos que achamos que precisamos fazer alguma coisa para merecermos o dom de Deus, a dádiva de Deus. Ou nós somos apegados tanto à nossa justiça própria, de maneira que não precisamos de um Salvador, de um Senhor. E esse é o tempo da gente receber Jesus em nossa vida. Pela fé, receber Jesus como o seu Salvador e como o Senhor da sua vida. Aleluia! Eu um dia fiz isso. Um dia o Senhor estava me esperando, não no poço, mas em determinado lugar ele estava lá. Ele sabia que eu ia lá. E quando eu cheguei lá, ele falou tudo da minha vida. E eu cheguei em casa, questionei minha mãe: por que você contou minha vida para o pastor? É verdade? Você anda contando a minha vida para o pastor. E o pastor sabe de mim, me conhece. Mas o Salvador me conhece. E um dia, na Santa Ceia, eu levantei as minhas mãos para receber Jesus como meu Salvador. Eu reconheci que eu era um pecador, que ninguém poderia, nem minha justiça, nada poderia me salvar dos meus pecados. Mas eu descobri pelo Espírito Santo que uma única pessoa poderia me salvar dos meus pecados. Chama-se Jesus de Nazaré. Mas Ele não só me livrou dos meus pecados, mas me fez filho de Deus. Eu era uma criatura de Deus. Por isso a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Eu era uma criatura. O evangelho chegou até mim. E eu creio no evangelho. E quem crer for batizado será salvo. Eu creio. Pela graça de Deus eu creio. Amém? Fui salvo. Me tornei filho de Deus. Fui remido dos meus pecados. Aleluia. Amém? Que coisa maravilhosa. Existe alegria maior do que a alegria da salvação? Você se lembra do dia em que você foi tocado por Deus? Você se lembra do dia que já estava lá, não sei se foi no poço, se foi na igreja, se foi na praça, numa casa, mas Ele estava lá. Sabia que você estaria lá. Aleluia. E você bebeu da água dele. E aí nasceu uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. Aleluia. Essa é o primeiro envio do Pai dado ao mundo. Esse envio do Pai é dado ao mundo. Todos quando receberem. Não é só para você. Não é porque você era bonito, porque você era educado. Não é nada disso.
Você era um pecador. Ele veio para os pecadores. Ele falou: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Por que ele estava falando isso? Por causa do orgulho dos religiosos do seu tempo, que achavam que eram salvos por causa da sua justiça própria, e eles não queriam Jesus. Então Jesus falou para eles: se vocês não precisam de mim, quer dizer que eu não vim para vocês, eu não vim para os justos. Se vocês não reconhecem que são pecadores, eu não vim para vocês, eu vim para quem é pecador. Por isso que ele comia com os pecadores, porque ele veio para eles. E todo pecador que o recebeu foram salvos e se tornaram filhos de Deus. Inclusive eu, inclusive você. Aleluia. A primeira dádiva de Deus Pai. Vamos continuar. Essa é a dádiva que nos remiu. Mas a Bíblia também fala de um segundo envio. Nós lemos lá em Gálatas, que Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo para nos remir. E depois, no verso seguinte, vamos lá, 4, 5, nós vemos um outro envio. E porque sois filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito, letra maiúscula, o Espírito. Esse é o segundo envio de Deus, o segundo dom ou a dádiva do Pai para nós. Se o primeiro envio é para o mundo, o segundo envio não é para o mundo. Nós vamos ler João 14, 17. João 14, 17. Vamos ler o 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, olha agora, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco. Ele estava lá, mas ainda não habitava neles, mas habitará. Depois da ressurreição, o Espírito vai fazer isso convosco e estará em vós. Esse segundo envio não é ao mundo, porque o mundo não pode receber. O mundo precisa primeiro receber a primeira dádiva do Pai, que é Jesus. Se alguém quer ser a habitação do Espírito Santo, primeiro precisa receber Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Porque o Espírito Santo é uma dádiva para a igreja. Porque sois filhos. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito. Amém ou não? Porque sois filhos. Deus, o Espírito só vem daqueles que foram regenerados, nascidos de novo, aqueles que receberam primeiro. Vamos fazer um exemplo de Atos capítulo 2, por exemplo, que nós vamos usar, mas em outro sentido, e o Calvário. Calvário e Pentecoste, certo? Primeiro o Calvário, depois Pentecoste. Primeiro o Calvário, primeiro a cruz, depois o Pentecoste. Por que eu estou usando o Pentecoste? Porque ali foi derramado o Espírito Santo. Então, queridos, o que eu quero dizer é que se alguém quer ter o Espírito Santo, primeiro precisa passar pela cruz, precisa receber o primeiro envio de Deus, que é o seu Filho Jesus. Amém? Então é isso que ele está dizendo ali. E aí, nós lemos agora, João, que o mundo não pode receber, porque não é uma dádiva ao mundo.
Então nós temos essas duas. Nós vemos Tiago falar isso, né? Tiago 1,17. São dádivas do alto. É o que ele vai dizer. Tiago 1,17. Toda boa e todo dom vem da onde? Ó, toda boa dádiva e todo vem da onde? Do alto. Descendo do quem? Do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. O que Deus deu, está dado. Não há mudança em Deus. Deus não muda. Deus é um Deus imutável. Ele não te dá para depois tirar. Só nisso aqui a gente podia dar glória. Aleluia. Porque Jesus disse: o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, e habita convosco, e estará em vós para sempre. Você crê na palavra de Deus ou não? Então, dádiva, põe lá de novo. Toda boa dádiva e o dom perfeito, o Filho e o Espírito Santo, que veio do Pai, foi dado a nós. Aleluia, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, essas são as duas dádivas enviadas pelo Pai. Os dons. Vamos ler esse aqui importante, Atos capítulo 8, do verso 18 ao 20. Atos. Ali, nesse lugar, Samaria, o povo havia recebido a palavra de Deus, foi batizado no nome do Senhor. E porque os evangelistas foram lá, pregaram, fizeram maravilhas em nome do Senhor, e as pessoas receberam a palavra, creram em Jesus, foram batizadas no nome do Senhor. E aí os apóstolos que estavam em Jerusalém, quando ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram 2 apóstolos. E quando eles chegaram lá, eles oraram por aqueles que haviam recebido a palavra, porque eles recebessem o Espírito Santo. Vamos ler. Aí, eu só vou resumir. Então, eles impuseram as mãos sobre eles, e quando os apóstolos impunham as mãos, o Espírito Santo vinha sobre eles, e eles eram batizados. Amém? E aí então Simão, que havia se convertido também, crido no nome do Senhor, quando ele viu aquilo, porque ele era um feiticeiro, ele tinha obras de feitiçaria, e ele creu em Jesus. Só que ele ainda precisava ser trabalhado, liberto. Não sabemos se ele era realmente convertido, mas ele, quando viu, ele quis dar dinheiro para os apóstolos, para que eles pudessem dar a ele esse dom, para que ele também pusesse as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebessem. E aí ele foi exortado de uma maneira severa. Vamos ler. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu o quê? Dinheiro. Olha só, dinheiro. Usar o dom para ganhar dinheiro. E dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aí, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste. O que diz aí? O dom de Deus se alcança por dinheiro. Amém? O Espírito Santo é o dom de Deus, que não se alcança por dinheiro. Amém, queridos? Está entendendo? Então eu estou mostrando
os dois dons, ou os dois envios do Pai a nós: o Filho e o Espírito Santo. Amém? Amém ou não? Amém. Agora, todo nascido de novo, regenerado, tem o Espírito como habitação dentro de si. Tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Todo regenerado, nascido de novo, tem o Espírito Santo dentro de si. Agora presta atenção. Mas o Espírito Santo em nós, ele tem uma dupla operação. Ele tem uma duplo agir, uma dupla operação no cristão, no Filho de Deus. E é isso que nós vamos ver agora. Uma dupla operação do Espírito Santo em nós. Nós vamos fazer um paralelo ali com o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Lucas, que é um médico, ele escreveu o livro de Lucas, que é ele mesmo, e também escreveu o livro de Atos. O livro de Atos, quem escreveu foi Lucas. Então o livro de Lucas e o livro de Atos foram escritos por Lucas. E o livro de Lucas e Atos, nós podemos enxergar lá e ver que foram escritos por uma linha. Lucas usa uma linha de força, poder, força para o trabalho. Já João, que escreveu o Evangelho de João, ele usa uma outra linha diferente de Lucas. Se Lucas usa uma linha de força, poder para o trabalho, nós vamos ver que João, e estou falando com relação ao Espírito Santo, João usa uma linha de vida para a vida. Essa palavra vida você vai encontrar muito no livro de João. Inclusive os 7 milagres, os 7 sinais que Jesus fez no livro de João, Jesus disse que esses 7 sinais foram feitos para que nós criamos o seu nome, e para que criando o seu nome tenhais vida. A palavra vida em João tem muito. Já no início de João a gente vê que Jesus é o verbo de Deus, e que ele veio, e que ele é a vida. E depois, no meio do Evangelho de João, que é João capítulo 10, ele vai dizer, capítulo 14, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ele veio para que tenhais vida, e vida com abundância. E no final, ele fala isso, que esses sinais foram para que nós possamos crer no seu nome, e crendo no seu nome tenhais vida. Olha, vida no início, vida no meio, vida no final. Então João fala muito sobre vida. Então, quando falamos com o Espírito Santo no livro de Lucas, Lucas usa uma linha de força, poder para o trabalho. Mas já em João, com relação ao Espírito Santo, ele fala sobre vida. Então nós estamos, esses dois trabalhar do Espírito Santo, do mesmo Espírito, uma dupla operação em nós. Então vamos ver, por exemplo, vamos ler João capítulo 20, verso 22, nós vamos ler. Então nós temos essa dupla operação, porque o Espírito Santo, primeiramente, é o Espírito de vida, e segundo, o Espírito Santo é o Espírito de poder. Amém? É isso que nós vamos ver. Primeiramente, o Espírito é o Espírito de vida. Em segundo lugar, ele é o Espírito de poder. E aí a gente vê as duas linhas em Lucas e João. Por exemplo, assim que Jesus ressuscitou, no 8º dia, significativo. Por isso que o número 8 na Bíblia significa ressurreição. Jesus morreu na sexta, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Sexta, 7, 8. Número 8 fala de ressurreição.
Por isso que depois da ressurreição, que é a nova vida, vem o 9, que é o fruto do Espírito, que é aquilo que vem depois da nova vida, fruto do Espírito. 9. Amém ou não? Os números têm significados na Bíblia. E aí, irmãos, no 8º dia, Jesus ressuscitou, apareceu para alguns, e alguns estavam presos dentro do local, com medo, e Jesus atravessou ali, entrou no meio deles e disse: Pai seja convosco, aleluia. E aí, tem alguma coisa de comer? Glória a Deus, aleluia. Jesus ali no meio deles. E aí vamos ler, né? 20 e 22. Depois ele dizer, como o Pai me enviou, eu envio vocês e tal. Aí, havendo dito isso, o que ele fez? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui em João, eles recebem o Espírito Santo como sopro, fôlego, vida. Mas na linha de Lucas, vamos lá para Atos capítulo 2. Do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha só. O primeiro dia da 8ª semana. Não é interessante? Jesus ressuscitou no 8º dia. O Pentecoste aqui aconteceu no primeiro dia da 8ª semana. Não é interessante? Ressurreição e mais ressurreição. E aqui diz: cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora, de repente veio do céu um som, agora, como de um vento impetuoso, veemente, violento. Um vento impetuoso encheu toda a casa que estavam sentados. O verso seguinte diz: foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do quê? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Diga aleluia. Aleluia. Lá, sopro. Aqui, vento. Percebe a diferença, sim ou não, irmãos? Hã? Percebe? Lá, fôlego, porque é vida. Aqui, vento impetuoso. Por quê? Porque é o espírito de poder. Nós precisamos tanto do Espírito Santo como vida, como fôlego em nós, como habitação em nós, como nós também precisamos do Espírito Santo como poder. Dunamis. Vamos continuar. Vamos ler agora Lucas 24, 49. Esses mesmos discípulos que haviam recebido o Espírito Santo ali, quando o Senhor soprou, o Senhor depois disse a eles, Lucas 24, 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está vendo? A linha de Lucas, com relação ao Espírito Santo, é de poder para o trabalho. De poder. Aqueles que haviam recebido o Espírito como vida e habitação dentro de si, porque convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. E ele foi para que o Espírito Santo viesse e primeiro fizesse morada em nós, o Espírito como habitação, que nos guia em toda a verdade, que nos faz lembrar de tudo aquilo que ele já tem falado. E esse Espírito de habitação, ele tem uma operação em nós. Essa operação é formar o caráter de Cristo em nós.
formar Cristo na gente. Aquilo que Paulo falou para os Gálatas, não é só para os Gálatas, é para nós também. Ele diz: filhinhos, porque de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo habitando em nós, formar Cristo na gente, nos conduzir até o dia em que Ele se manifestará, e então nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Quem vai fazer esse trabalho? O Espírito Santo em nós tem essa incumbência de formar o caráter, com a nossa cooperação. Porque Paulo disse assim, que a graça de Deus em mim não foi em vão. Eu sou o que sou, mas a graça de Deus em mim não foi em vão. Presta atenção, se ele está falando que a graça dele não foi em vão, significa que nós podemos fazer da graça de Deus algo em vão. Quando é que a gente pode fazer a graça de Deus em vão em nós? Quando nós não respondemos à graça de Deus em nós. Porque essa operação do Espírito Santo em nós é um trabalho conjunto. Deus age em você, Deus opera dentro de você e você responde a Ele. Desenvolvei a vossa salvação, é para nós. Mas depois ele diz: mas quem opera tanto querer ou efetuar em você é a graça de Deus, amém? Deus opera em você o querer efetuar, mas você precisa desenvolver. Ou seja, é um trabalho conjunto, nós cooperamos com Deus. O Espírito como habitação em nós, ele tem essa função, formar, trabalhar em nós. E à medida que ele vai trabalhando, nós precisamos responder ao trabalho, submeter ao seu trabalhar. É como um barro nas mãos, solto, sujeito, completamente, confiantemente nas mãos daquele que sabe o que está fazendo. Aleluia. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, irmãos, nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. Se entregue, porque esse Deus é amor, ele tem o melhor para você. Por isso, submeta-se e entenda, compreenda o amor de Deus, porque tudo que Ele faz, toda ação dele é amor, disciplina é amor. Qualquer coisa que na sua vida que você entenda como sofrimento, também é o amor de Deus. E confie na soberania de Deus, confie, se renda completamente à mão do seu Deus, para que Ele possa fazer de você e formando, porque Ele está trabalhando e fazendo com que você seja semelhante ao seu Filho Jesus. Amém? Amém? Ele está fazendo. Por isso Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Jesus, é o caráter de Cristo. Amém? Ali é o caráter de Cristo, tudo ali é o caráter de Cristo. E ali é fruto do quê? Não é fruto da nossa carne, não é fruto da nossa energia, não é fruto do nosso natural. Ali a palavra diz que é fruto do Espírito que habita em nós. Então é o Espírito como habitação em nós, que vai formando caráter de Cristo em nós. Aleluia, irmãos. Hoje eu estava orando. Tem certas coisas que eu me decepciono comigo mesmo, quando eu me vejo fazendo elas. Mas aí eu percebo que Ele está trabalhando em mim. Aí eu falo: Pai, o quanto de Cristo já foi formado em mim? Gostaria de saber o quanto ainda falta em mim de ser trabalhado, quanto falta em mim de ser parecido com Jesus. Ó Senhor, mas eu sei, irmãos, Paulo disse aos Filipenses que aquele que em nós começou a boa obra, Ele vai nos aperfeiçoar até a sua volta. Mas eu preciso me render, me submeter às mãos do oleiro, para que Ele vá a cada dia trabalhando em mim, a cada dia mais da sua bondade, mais do seu amor, mais da sua longanimidade, mais da sua humildade, mais de Cristo. É exatamente isso. Amém? Mais da sua justiça, mais, cada vez mais, Ele formando em mim. Então esse é o Espírito como habitação em nós, como vida em nós, como fogo em nós. Amém? Diga aleluia. Agora, existe outro aspecto do Espírito Santo, que é a linha de Lucas, que ele diz: vocês vão ficar em Jerusalém,
Porque aquilo que eu falei lá em Joel vai acontecer. Ficar lá em Jerusalém. E aí reuniu-se 25 pessoas, 120 pessoas, reunidas no mesmo lugar, orando, buscando, esperando a promessa do Pai, feita a Jesus. E aí, irmãos, de repente, veio do céu um som, um vento impetuoso, encheu a casa, línguas repartidas como de fogo, caíram sobre todos eles, e todos eles foram cheios do Espírito. Porque Jesus disse, no capítulo 1, verso 8, se não me engano, ele diz assim: vós sereis as minhas testemunhas, porque vocês serão revestidos do poder do alto. Aqui já não é um Espírito como habitação, que tem como missão, objetivo, formar Cristo em nós, mas aqui é o Espírito Santo como poder. Poder para quê? Poder para o ministério, poder para o trabalho, poder para testemunhar, poder para proclamar o Evangelho, proclamar o mistério de Deus, Cristo. É o poder que nos capacita ao serviço, capacita-nos para o trabalho. Amém, irmãos? Capacita para o trabalho. Então essas duas coisas vão paralelamente andando junto. A vida cristã é assim, a vida de Cristo sendo manifestado através de nós, e também o poder para o serviço, para o trabalho. Amém, queridos? Amém? Para cumprirmos a missão, tweet por todo mundo, pregar o Evangelho, para cumprirmos a missão de ir por todas as ações, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluia! E partindo eles foram, e o Senhor foi cooperando com eles. Aleluia, queridos. Amém? Pedro vai, pega um coxo, diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te, anda, aleluia. Oh, querido, os demônios foram expulsos, os enfermos foram curados, os pecadores foram alcançados pelo poder de Deus. Na autoridade, ele disse, quando ele foi para o céu, ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, por isso vão, aleluia, e vocês serão revestidos desse poder. Sabe, olha aqui, amados, a palavra está dizendo revestir. No original dá a ideia de vestir, como se veste uma roupa, como se veste um uniforme, como se veste como um policial que veste o seu uniforme. Amados, se tem um policial, esse policial ele é revestido do quê? De autoridade. Amém ou não? Mas se este policial sair na rua sem o seu uniforme e sair por aí querendo como é que fala? Ordem de prisão, voz de prisão, querer parar alguém, ele vai conseguir? Ele vai conseguir? Eu sou policial. Não, porque o seu uniforme é o que dá às pessoas. Se ele tiver com o uniforme e você parar, certamente você vai parar. Mas se uma pessoa chegar na rua e dizer: para aí, eu sou policial, você para? Não. Mas por que você para? Por causa da veste, do uniforme. Porque aquele uniforme representa que ele está revestido de autoridade. Trazendo isso para o lado espiritual é a mesma coisa. Se nós queremos ir por este mundo e usar de autoridade, nós não podemos ir sem primeiro nós nos vestirmos ou nos revestirmos do poder do Espírito Santo. Amém? Não podemos. Simples fato de dizer eu tenho uma autoridade, eu sou filho de Deus. Não, irmão, nós precisamos de revestimento de poder.
E ter o Espírito Santo como esta veste de poder. Por isso, o Espírito Santo como vida é no interior, mas o Espírito Santo como poder é no exterior. Por isso Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo está dentro de mim, mas o Espírito Santo está sobre mim, me ungindo, me revestindo. E diz: o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para declarar liberdade que está em prisão, para restaurar os lugares que estão assolados. Amém, queridos? Amém? No interior. E exteriormente, o Espírito como revestimento. Aleluia. Diga aleluia. Então, de acordo com Lucas, quando o Espírito vem, ele desce sobre nós, diferente de João. Já a linha de João é para que a gente tenha vida em nós. A linha de Lucas é para o poder sobre nós. Olha Atos 1,18, bem rapidinho aqui. 1,18. Olha aqui, a linha de Lucas. 1,18. Atos 1,18. Ora, este adquiriu o campo com o galardão da iniquidade. Não, 1,18. 1,18. É isso? Deu 1,8. 1,8. Não é 18. 1,8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. João é o Espírito em nós. Lucas, o Espírito sobre vós, que vem sobre nós, e não somente o Espírito em nós. Vamos abrir em 1 Coríntios. Eu gostei dessa parte aqui. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Presta atenção na palavra, batizados. Batizar, a palavra batismo é mergulhado, imergido, imersão. Todos nós fomos imergidos, batizados no Espírito, Espírito Santo, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. E todos temos bebido do Espírito Santo. Você percebe as duas coisas aqui? Primeiro, mergulhados no Espírito. Segundo, beber do Espírito. João disse para a mulher: quem beber da água que eu der, nascerá nela uma fonte que joga para a vida. João capítulo 7, na festa, Jesus levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem beber, rios de água viva fluirão do seu interior. E dizia ele a respeito do Espírito Santo que havia de vir, porque eles não veio, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Você percebe? Beber. Quem beber da minha água, quem tem sede, vem a mim e beba. Nós bebemos do Espírito Santo. A palavra beber do Espírito Santo tem sentido de nós ingerirmos o Espírito dentro de nós, como vida, como satisfação, como uma operação dele em nós. Amém? Mas aqui também está dizendo, todos nós também fomos imergidos no mesmo Espírito Santo. É diferente. Beber é uma coisa, agora ser mergulhados nele é outra. Aleluia. Amém? Não podemos só beber dele, mas nós precisamos também mergulhar. É que não tem aqui, eu podia fazer hoje, eu não pensei em fazer. Não tem nenhuma jarra transparente aí? Não, né? Uma jarra transparente. Não dá para enxergar, eu quero que enxergue do outro lado.
Porque eu quero fazer uma demonstração simples para você entender. Para você sair daqui cheio do Espírito Santo nessa noite. Cheio por dentro, ouvido por fora, com a presença e o poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Para você chegar na sua casa com autoridade. E o seu trabalho, você não pode sair da sua casa sem estar revestido com o seu uniforme crente. Amém? Amém? Você ir lá para o seu serviço, mas aí você tem que enche de água lá para mim, tá? Enche de água. E aí eu vou fazer para vocês. Então, primeiro, a água ingerida dentro. Segundo, irmãos, estar imerso nas águas é água exterior, interior e exterior. Primeiro é como água da vida, que requer que você beba. O último é como água para o nosso batismo, sermos imergidos ali. Aí. Obrigado. Aqui, ó, esse copo está cheio de água. O Espírito habitando em nós. Aleluia ou não? O Espírito habitando no crente, no Filho de Deus. Amém ou não? Agora, eu vou mergulhar isso aqui. Ai. Agora sim. Isso é ser revestido. Amém ou não? Isso aqui. Isso aqui. Quem quer mergulhar? Quem quer mergulhar no Espírito? Aleluia. Quem quer ser imergido no Espírito? Cheio, envolto pelo Espírito Santo, revestido do poder. Aleluia. Oh, Ramaste Kandarabastei. Amém, irmãos? Consegue ver isso aqui? Consegue se ver aqui? Ele em você, você nele. Ele em você, você nele, ele em você. Ele em você e você nele. Ele em você e você nele. Mergulhado, batizado, imergido. Oh meu Deus, eu quero isso. Nesses dias nós estamos precisando. Nós como igreja, nesses dias nós precisamos desse revestimento. Nosso testemunho tem sido tão fraco. Nosso testemunho tem sido tão impotente nesses dias. Nós precisamos desse revestimento. Nós estamos vivendo um tempo de tão grande apostasia. Tão grande apostasia. Os falsos têm surgido, manifestado. Querido, tanta coisa horrorosa entrando na igreja, tanta coisa esquisita entrando na igreja. Psicologia e mais não sei que filosofias tem, sabe, tomado os púlpitos, sabe, nos cânticos, nas mensagens filosóficas, essas letras de cânticos filosóficos. Oh, irmãos, nós temos visto tanta coisa. Aí a igreja vai caindo. Apostasia acontecendo, gente se desviando, se apostatando da fé, deixando as coisas fundamentais da palavra de Deus. Gente que não crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente que acredita que a palavra é apenas que a Bíblia contém, a palavra não é a palavra de Deus, tornando-se juiz, ou seja, ele mesmo vai declarar o que é inspirado, o que não é, por Deus. Queridos, tanta coisa acontecendo. Mas, mesmo paralelamente, eu creio
que nesse tempo também nós vamos experimentar o avivamento do Pai. Paralelamente a apostasia, mas paralelamente eu creio, Laodiceia e Filadélfia caminham junto nesse tempo. Laodiceia, essa igreja orgulhosa, soberba, que tem Jesus fora, que acha que está com tudo, mas não está com nada. Mas Filadélfia é a igreja, é o remanescente de Deus. E caminha assim, paralelamente a igreja apostata e a igreja fiel, caminhando junto, queridos. Por isso nós precisamos, eu preciso, você precisa desse revestimento. Que o Senhor, na sua misericórdia, olhe para nós, olhe para o nosso quebrantamento, nosso arrependimento, olhe para a sinceridade do nosso coração. Que nós desejamos isso, nós queremos isso. Porque após o capítulo 2, se você ler o capítulo 4, houve uma perseguição. Pedro estava com alguns discípulos. Pedro orou a Deus, o Pai, orou, dizendo: Pai, estamos perseguindo por causa do ungido do Senhor. Mas ele não orou para que cessasse as perseguições, muito pelo contrário. Ele: Senhor, nos dê coragem para prosseguir, mais ou menos isso. Então diz a palavra do Senhor, aquele lugar tremeu, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e saíram com autoridade e coragem para, em meio à perseguição, proclamar a palavra de Deus. Amém? Significa que aquilo que eles experimentaram lá em Atos 2, eles depois experimentaram de novo em Atos capítulo 4. E nós podemos sempre experimentar, sempre, se você já experimentou, nós podemos ainda hoje experimentar mais do seu poder, desse revestimento do Espírito Santo, queridos. Podemos mais para ganharmos ousadia. Oh, aleluia, irmãos. Porque é possível que futuramente eles consigam suas leis. Casamento, o pastor tem que fazer casamento de homem com homem, é possível que outras leis, eles consigam, é possível que futuramente, e quando vier a perseguição, nós estaremos revestidos de poder para pregar, para dizer não, para ficarmos com a palavra de Deus. O mundo todo pode vir contra você, mas se você estiver com a palavra de Deus, irmãos, pode vir o mundo todo, mas Deus vai estar com você. Amém? Pode o mundo todo se levantar contra nós, mas se a palavra estiver com a gente, vamos para cima, em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo? Vamos ficar com a palavra de Deus, vamos ficar com o que a palavra diz. Não vamos crer, não vamos tentar discutir com aqueles que querem descobrir se realmente Deus existe. O ateísmo tem crescido assim de forma assustadora. Aliás, tem muita gente que não é ateu, tem muita gente que é à toa. Sabe por quê? Porque virou moda ser ateu. O que você é? Sou ateu, é moda. Tem muita gente andando na moda, não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está dizendo. Mas quem chupou laranja foi eu. Se eu pegar uma laranja e chupar e dizer: Beto, essa laranja aqui é uma laranja muito doce, está muito gostosa, muito doce, ele não pode dizer para mim que é, porque só quem está chupando ela sou eu, ele não. Eu sei que ele é real, porque eu tenho ele, eu tenho convicção, a sua presença está em mim, eu experimentei e o experimento, sempre estou com ele. Aleluia! Eu posso falar, ele é real, ele é a própria existência. Amém, queridos? Ele é a própria existência. Agora me prove o contrário, que ele não existe. Me prove, eu quero ver. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. Ele nos enviou essas duas dádivas, dois envios: o Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo. Aleluia! E esse Espírito em nós tem uma dupla operação. Primeiro, trabalhar em você. E segundo, trabalhar através de você. Trabalhar em você e através de cada um de nós. Que o Senhor trabalhe em nós, mas Senhor, trabalhe também através de nós.
lá na empresa, Senhor, quando acontecer, irmãos, seja revestido de poder para orar por gente enferma na sua empresa. Não telefone para o seu pastor, você mesmo, revestido de poder, diga em nome de Jesus: enfermidade, sai deste homem, porque Jesus Cristo te dá saúde agora, aleluia, e você vai ver Deus usar você poderosamente, amém. Prega o evangelho, não tenha medo, anuncia Jesus, não anuncia só a igreja, não convide só as pessoas à igreja, isso não é evangelismo. Evangelismo não é pregar a igreja, evangelismo é pregar Jesus. Pregue Jesus primeiro, anuncie Jesus primeiro, diga que Ele é o Salvador, diga que Ele é o Senhor, aleluia. Que Ele não é um profeta, que Ele não é como Buda, que Ele não é como Confúcio, que Ele não é como Maria, como João. Ele é o Salvador, Ele é o Deus que se fez homem, aleluia, que morreu, ressuscitou, está vivo, e Ele vai vir para reinar, amém? Pregue e depois você convide: vamos à minha igreja, vamos para a igreja, vamos conhecer a igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar. Toma o teu lugar. Lugar de honra. Vamos falar para Jesus, para o Espírito Santo, que Ele, vamos dar lugar de honra ao Espírito Santo. Amém? Amém? Dá lugar para o Espírito Santo, para Ele agir e operar. Nós precisamos desse retorno, de voltar, sabe? De bebermos mais essa água. E ao mesmo tempo mergulharmos. Feche os seus olhos, comece a orar. Comece a orar. Oh, aleluia. Comece a orar, querido. Não fique parado. Com intensidade. Com integridade. Mergulhe nessa noite.
agradecer. E diga a Ele: Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser revestido. Eu quero transbordar o Espírito Santo. Querido Deus e Pai, eu oro por esta igreja, para que esta igreja mergulhe, que eles possam emergir, mergulhar, que eles não só bebam do Espírito Santo, mas que eles mergulhem no Espírito
seu amor, sua graça e as suas doces consolações reine de uma forma abundante no coração do seu povo, dos teus filhos, e que eles tenham uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E digam todos amém. Queridos, Deus abençoe.